Graças a Deus, irmãos, que me dá a oportunidade de trazer uma mensagem de Deus para a preparação nesta noite, nosso culto de oração. Nosso culto de oração, e nós vamos meditar na palavra de Deus, e sabendo, irmãos, que o Senhor está conosco em todas as circunstâncias. E o Senhor tem falado com cada um de nós. O Senhor fala de várias formas, e a forma mais habitual, a forma mais natural, mais evidente e sem misturas de Deus falar com o homem é na sua palavra, é através da Bíblia Sagrada. Então alimente a sua alma com a palavra de Deus, a palavra de Deus, e você vai ter experiências sobrenaturais, você vai ter experiências inenarráveis, tá? É você falando com o dono dos céus, ele pode todas as coisas. E hoje nós vamos meditar, o título da pregação eu coloquei assim: quando Deus fala, você guarda, e quando Deus não fala, você aguarda. Deus fala, você guarda, mas se Deus não falou, você aguarda. Aguarda, porque se for da vontade dele, no tempo dele, ele vai realizar o desejo mais íntimo do seu coração. E vamos meditar hoje aqui em Isaías, no capítulo 14, versículo 24 e 27. E diz assim: o Senhor dos Exércitos jurou, dizendo: como eu pensei, assim sucederá, ou seja, assim acontecerá. E como eu determinei, assim se efetuará. O versículo 27 diz assim: porque o Senhor dos Exércitos o determinou, quem, pois, o invalidará? E a sua mão estendida está, quem, pois, a fará voltar atrás? São as grandes promessas do Senhor, a grande autoridade do Senhor, e Ele trazendo à nossa memória as maravilhas dele. Então, eu gosto muito de louvar o hino em momentos de questionamentos, em momentos até de evangelismo, evangelizando algumas pessoas. Eu gosto de dizer que prova tem dia para começar e tem dia para terminar. A prova, a situação, prova são embates, provas são dificuldades que nós enfrentamos no decorrer da vida, mas ela tem dia, sabe? Ela tem dia para começar e tem dia para terminar. Pois é. E a palavra do Senhor diz que o Senhor dos Exércitos jurou, jurou, fez um juramento. Fez um juramento. Você sabe que várias categorias, todas as categorias, quando nós nos formamos, nós prestamos o que? Um juramento. Um juramento de fidelidade, de lealdade, de cumprimento ali, que está estabelecido nos estatutos das nossas profissões. Então tem um juramento. E o Senhor dos Exércitos, ele jurou, ele jurou. E não fez menção a nenhuma celebridade, nenhuma pessoa. Por exemplo, o Hipócrates, ele é o pai, que a gente chama assim, o pai da medicina. Então, quando você vai fazer um juramento, geralmente se faz menção a ele. Mas no caso do Senhor dos Exércitos, diz assim, o Senhor, ele jurou. Ele não tem por que jurar, ele jura por ele mesmo, porque ele é o Senhor. Dizendo: como eu pensei, assim sucederá. E como eu determinei, assim se efetuará. Então, irmãos, eu venho da parte de Deus neste momento dizer que prova tem dia para começar e tem dia para terminar. Mas é como ele pensou. Assim
acontecerá. E como ele determinou, assim se efetuará. Não saia da rota, não saia do roteiro, não fique ali desnorteado, não fique ali cocheando. A Bíblia fala muitas vezes os cristãos eles ficam cocheando em dois pensamentos, ficam lá, cara. Não, irmãos, ali na rota. E focado na Bíblia, focado não. Eu tenho uma promessa de Deus, a palavra do Senhor diz que como Ele jurou, fez um juramento para nós. Como eu pensei, assim acontecerá. E como eu determinei, assim se efetuará. Não tem como mudar, não. Mas você entende. Eu coloquei aqui, não sai da rota de Deus, não sai do caminho. Por quê? Mas eu tenho a promessa de Deus, a promessa do Senhor diz que como Ele determinou, Ele fez até um juramento, sabe? Ele fez o juramento e como Ele determinou, assim acontecerá. Como Ele pensou, assim acontecerá. E como Ele determinou, assim se efetuará. Irmãos, Deus tem plano na tua vida. Deus tem plano na minha. Então, quando Deus fala, o tema é esse: Deus fala, você guarda. E se Deus não fala, e você fala para Ele, como nós falamos aqui agora, nas nossas orações, você aguarda a confirmação dele. Ele vai confirmar e Ele vai fazer. Aleluia. Se for da vontade dele, para a glória do nome dele, para nós fazermos culto de gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito, está fazendo e fará. Então eu coloquei aqui: espere em Deus, porque o homem promete e muitas vezes não cumpre. E o homem muitas vezes sou eu. Posso até prometer, mas não aconteceu o fato, se eu prevenir, não pude cumprir. E aí? Prometeu sim, não pude cumprir mais. Mas Deus falou, está falado, e o homem falou, muitas vezes está falido. Mas Deus falou, está falado. Deus promete e cumpre. E coloquei aqui: cativeiro e deserto são lugares de crescimento. Irmãos, preste atenção em nome de Jesus. Cativeiro e deserto são lugares de crescimento e avanço. Nós não ficaremos para sempre ali, não. Mas naquele momento eu coloquei: ninguém sai do teste. Esse é um teste de Deus. Vou testar. Ninguém sai do teste de Deus mendigando, não. Nós saímos orientados, fortes e experientes. Experientes em batalhas, experientes em guerras, experientes em pelejas. Nós saímos ali para o fronte, mas nós não saímos ali de qualquer jeito, não. Lembra Davi? Ninguém dava nada por Davi. Só que Davi disse para ele: você não sabe mexer, não. Vai derrubar urso, leão, uma galinha, sei lá. Eu não consigo cortar a mão. Ele estraçalhou com as mãos um leão, um urso. E quando foi desafiado, quem é esse circunciso filisteu que está desafiando o exército do Deus vivo? E quando o filisteu olhou para ele, Deus foi uma risada. Disse: mas meu Deus também, um gigante. Então, mandava um menino, foi: manda um homem para brigar comigo. Não, Deus mandou foi um menino. Um menino. Só que era menino, mas era experimentado em batalha. Aleluia. Ele era experimentado em guerra. E a vitória foi do povo de Deus. Tá? Deus age em nossa vida. Ore. Porta que não se abria, ela se abre, mas é com oração. É com oração. Não é de qualquer jeito, não. Não tem jeitinho, não. Porta que não se abria, se abre. Milagres que você diz assim: não, aí Deus faz e fecha a boca de muita gente. Irmãos, eu vou dizer a você, em nome de Jesus, até a gente fica boquiaberto também. Parece que a gente pede com toda a fé, mas quando chega a menina fica assim: Senhor, foi muito rápido, Senhor, foi muito bom. A gente fica, como criança mesmo, diante de Deus.
Jejum, irmãos, vocês têm que compreender o valor do jejum. O valor de você, sabe o que é o jejum? É você sacrificar a própria barriga. Você está com fome, tem aquele momento de comer, de dizer, sacrifica aquele horário. Eu tenho que fazer o jejum, 4 horas, 6 horas, eu vou fazer. Você está sacrificando a carne. Irmãos, e o exemplo de oração, jejum e vigilância foi o próprio Senhor Jesus que deixou para a gente. Se Ele deixou como exemplo, de forma indireta, Ele está dizendo, eu estou fazendo como exemplo para vocês copiarem. Porque Paulo diz lá, em uma de suas cartas, ele diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. Então, nós temos que orar. Orar é falar com Deus. E falar da sua forma habitual. Não é cheio de S's, cheio de R's, cheio de pompas, não. É você falar como um filho fala com o pai. A gente não precisa de nenhum tipo de protocolo para falar com o pai. A gente fala sentado no colo, a gente fala, o paizinho, vem cá, o pai aqui assim, fala porque é o filho com o pai. A gente tem essa intimidade. Tá? Então fale com o Senhor. E Ele deixou essas informações para a gente, esse modelo, justamente para nos ensinar. Jesus orava de forma reiterada, ou seja, Ele orava sem cessar. Ele orava com muita veemência, Ele orava com muita frequência, eu quis dizer. Atente para o valor de uma oração, de um jejum e de viver em vigilância. Você tem que estar antenado, você tem que estar vigilante em tudo e pedir ao Senhor revelações. Senhor me revela, Senhor me mostra, Senhor me ajuda, entendeu? E assim o Senhor faz conosco, irmãos. Fique na porta eu já preguei sobre isso, na porta da esperança, na porta. As pessoas estão desesperançadas, as pessoas estão impacientes, as pessoas estão egoístas, muitas pessoas, não vou generalizar, as pessoas estão fazendo pouco caso da palavra de Deus, da nossa crença, da própria crença, não sabe o que crer, né? Prefere crer numa cadeira, por exemplo, crer na cadeira, você está nessa cadeira e essa cadeira não vai cair, você acredita que a cadeira não vai cair, mas sentou, a cadeira quebra e cai. Oxe, acreditou numa cadeira, não deixa de acreditar em Deus. Tá? Aguarde em silêncio a palavra de Deus, a vitória de Deus, a sua hora. Fique em silêncio, chega a sua hora. Nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Ele tem domínio sobre tudo e sobre todos. Ele tem domínio, todo domínio foi dado a Ele. Descanse. Tem momentos, irmãos, que a gente não consegue descansar. A alma está ali, assoberbada, o mundo nos enche de informações, nos enche de terror, nos enche de inseguranças, nos enche de coisas. Irmãos, foque no céu. Veja a pregação anterior, eu preguei sobre Apocalipse, o 21 e o pedaço do 22, onde você deve meter mesmo assim as suas fichas, os seus olhos nas coisas celestiais, as coisas aqui seculares o Senhor vai nos dando a cada dia. Não que nós vamos ficar ali, iremos ficar ali no bem bom, não, Deus proverá, não, a gente tem que fazer a nossa parte, dentro da nossa limitação, dentro da nossa capacidade. Muitas vezes tem momentos que nós não estamos com a capacidade efetiva para determinados atos. O Salmo 37 diz: entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele que o mais ele fará. Entrega ao Senhor. Confia nele que o mais ele fará, mas entrega ao Senhor aquilo que tu estás entregando, os teus problemas, as tuas cargas, as tuas... Não, irmãos, tá? Entregue ao Senhor, confia nele que tudo ele fará. Eu coloquei aqui, haja paz nos seus dias. O mundo clama por paz, nós clamamos por paz. Muitas vezes, quando eu vou digitar para alguém, eu coloco, haja paz nos seus dias. Haja paz nos seus dias e nos meus também, porque você entende que às vezes falta paz até para a gente, a gente prega, mas também o embate
Senhor e lança os seus ardis. Estamos em campo de batalha, não é? Mas a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A nossa luta não é contra carne e sangue, não são pessoas, não, irmãos, é contra principados, potestades, príncipe das trevas desse século, nas mansões celestiais. Eles vêm para saquear, roubar a nossa paz, mas esteja vigilante, o Senhor está contigo. Isaías 9,6 diz que Jesus é o príncipe da paz, né? Nós andamos com o príncipe da paz. Se apegue a esse príncipe da paz. Aí no versículo 27 diz: porque o Senhor dos exércitos o determinou. Irmãos, Deus determinou coisas para você, determinou coisas para mim, coisas boas, porque a palavra do Senhor diz que porque eu sei o pensamento que eu tenho de vós, pensamentos de paz e não de guerra. É isso, são os pensamentos do Senhor para cada um de nós, mas é necessário nós estarmos na posição que Ele determinou. Tem o manual do homem, que é a Bíblia Sagrada, né? O manual. Deus nos criou. Todo criador de uma determinado produto, eles têm lá o seu manual de instrução. Pronto, aí Deus criou o homem, né? Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança o criou. Foi. E o manual do homem? Qual o manual? É a Bíblia. O manual que Deus deixou para o homem é a Bíblia Sagrada. Diz: olha, eu criei o manual para vocês viverem isso aqui, está aqui na Bíblia Sagrada. E hoje eu estou com um pensamento muito interessante, é de um pregador norte-americano, e ele dizia assim: olha, convenhamos, na mais absurda concepção, assim, absurda confabulação, de que a gente viveu a vida toda pregando essa palavra, vivendo essa palavra, aqui se esforçando, servindo a Deus, vivendo em santidade, buscando ao Senhor e tal. Convenhamos que tudo que a gente viveu não existisse, fosse balela, que nós fomos enganados. Por exemplo, gente que é crente há 40 anos, 50 anos, 120 anos de crente. Convenhamos, isso não acontece, não vai acontecer. Mas ele fez uma suposição tremenda. Ainda assim, valeria a pena, porque nós vivemos uma vida íntegra, nós vivemos uma vida reta, nós servimos a Deus, nós fomos generosos, nós fomos agraciados, nós fomos abençoados, nós não contrariamos a ordem do que regia a nossa vida, nós fomos felizes. Então, de toda forma, valeria a pena. Não é o caso, não estou desmerecendo a Bíblia Sagrada, eu estou dizendo que o pregador fez essa analogia, eu achei tremenda. Então, como o Senhor dos Exércitos determinou, quem pois o invalidará? E não tem como invalidar, não tem como invalidar. A sua mão é a mão do Senhor, a sua mão estendida está. Quem, pois, a fará voltar atrás? É a mão do Senhor que está estendida sobre a tua vida, sobre a tua existência. Mas para você receber, para eu receber o que está aqui, olha, as promessas, as coisas que estão aqui para nós, estão aqui reservadas para nós, é necessário um esforço. É necessário um esforço, não é de graça não. Quer ver vitória? Tem o louvor do Matos Nascimento, quer vitória? Vá chorando, gema e chore. Ah, você quer vitória? Pois vá chorando, gema e chore. Prepare para o embate. Prepare para o combate. Então tem um louvor aqui que eu gostaria de encerrar. Eu vou encerrar. Falei ao pastor que era muito rápido a pregação hoje, tá? E estou cumprindo, mas eu quero cantar este louvor aqui chamado Vendavais. Hoje alguém falou teu nome para mim, falou mesmo, que você está sofrendo tanto assim, coração está em pedaços, foi vencido pelos laços desta vida, foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais, chora o peito, grita a alma, procurando
vou te levantar, sou o teu Deus, é só meu nome clamar. Sei que os sonhos se perderam no caminho, estás sozinho e entregue à solidão, mas sou um Deus que tudo pode e tudo vê. Neste momento eu vou abençoar você. Aleluia. Aí tem aqui o sorriso que havia no teu rosto, né? Teu sorriso, olha. O sorriso que havia no teu rosto, pouco a pouco ele desapareceu. Diz que tudo está perdido, vai vivendo iludido em fantasias. Foi arremessado contra o cais, açoitado pelos vendavais. Chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Aleluia. Falei agora, irmãos, está aqui em Isaías 9, capítulo 9, versículo 6. Jesus é o príncipe da paz. E os teu coração está chorando, chora o peito e grita a alma, procurando a paz. Está tão pertinho de ti. A paz é Jesus. E a gente tem paz em meio ao caos, a gente tem paz em meio às guerras, a gente tem paz em meio às adversidades, porque, como Jó fala, ele diz, eu sei, Paulo fala, eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Deus abençoe a sua igreja, Deus te abençoe, em nome de Jesus. Ergue a sua cabeça, ore, jejue, apresente as suas demandas ao Senhor e experimente milagres na sua vida. Se eu experimento a cada dia, se eu experimento nas minhas noites escuras, Deus não faz acepção de pessoas, certamente você será abençoado. Deus te abençoe em nome de Jesus. Sei que esta palavra é verdadeira.